como o terror dos empresários, e-social, laudos e SST, mas a gente está aqui justamente para falar sobre as principais dúvidas de e-social e medicina ocupacional, que eu falo assim, ó, faz bastante tempo que isso bateu na porta do empresário, né? E muitos, por falta de conhecimento, ainda não conseguiram visualizar esse cenário e continuam empurrando com a barriga, né, Daniel? Então, laudos, exames sempre foram obrigatórios, né? Temos aí as normativas que sempre disseram que eram obrigatórios, toda empresa precisa fazer, né? A partir do momento que tem colaborador registrado, precisa ter a questão de preocupação para o colaborador. Porém, não era seguido, não se tinha uma fiscalização efetiva em cima desses procedimentos. Então, sempre foi levado, principalmente pelo pequeno empresário, de uma forma mais morna, de uma forma mais suave. E a gente está aqui hoje não para fazer uma pressão, mas de certa forma não deixa de ser uma pressão, né, Daniel? Justamente porque precisa se olhar para isso, precisa se realmente esquentar essa água que está morna, né? Então, esse material, ele é uma parceria da Atos e Fatos com a Osken. A Osken já atende aí vários clientes aqui da Atos e Fatos Contabilidade. Eu falo assim, a gente faz parceria com quem a gente pode puxar a orelha se algo sair errado, porque é possível, trabalhamos com humanos, né, Daniel? Então, pode ser que em algum momento algo saia do controle. E a gente tem uma parceria muito bacana que sempre que eu falo para o Daniel, ó, aconteceu uma situação com o cliente, ele deu uma reclamada nisso, Daniel vai em cima, corre atrás, para que realmente o cliente se sinta satisfeito, né? Às vezes o preço pode não agradar, né, Daniel? Mas o restante precisa estar bem claro. É exatamente isso. A gente tem eu particularmente vou no porta a porta porque eu adoro esse contato com o cliente. A gente sabe que muitas falhas de comunicação é por essa falta de informação que vem da segurança do trabalho, de entender o meu sonho, né? Acho que o sonho de qualquer engenheiro do trabalho é fazer com que as pessoas entendam que isso não é um custo, é um investimento. Nós temos que rodar pensando no bem-estar dos nossos funcionários. E o bem-estar é documentação em dia contábil, é saúde e segurança do trabalho em dia, é ter a presença. Eu sempre falo, pessoal, a comunicação nossa aqui é praticamente de imediata. Qualquer cliente, mesmo mensal ou não, que entre em contato conosco, a gente sempre procura atender de forma rápida. Agora, é importante que entenda o seguinte, chegou o momento de olhar de maneira segura e pensar também naquela situação. Se meu filho estivesse fazendo aquela atividade operacional naquela determinada empresa, será que não seria interessante ele estar com os seus exames em dia, usando os seus EPIs? Ou melhor, o cliente também que vai na tua empresa, que visualiza os funcionários fardados, usando os EPIs, eles entendem que ali existe uma empresa profissional, com funcionários bem treinados e com tudo em dia. Sabemos que o mercado não está fácil para a mão de obra. Eu estou sofrendo porque a Oskin hoje, ela sempre foi em engenharia e consultoria, mas nós iniciamos mais na consultoria para a questão de organização e hoje nós praticamente já somos uma construtora de uma forma mais sustentável, né? Nós conseguimos colocar todos os processos que a gente sempre vendeu, aquela coisa, você fala o que você vende, você fala o que você executa, sim, fazemos sim. Então, nós estamos conseguindo mostrar para o setor da construção civil que é possível rodar os processos com toda a documentação em dia. Para nós facilita, porque eu já venho do ramo de grande porte, como eu já trabalhei na Vale, trabalhei na Odebrecht, só que o maior desafio das pessoas realmente não é só os processos, são as pessoas. É você ter funcionários capacitados que você vai virar as costas, vai usar aquele EPI, que você vai agendar, vai fazer o exame. Eu vejo muitas empresas assim buscando profissionais que não possuem capacitação, que não possuem experiência para treinar, moldar esses profissionais, do que aquele profissional que já está um pouco mais avançado, que já tem um pouco mais de conhecimento. E essa questão da rotatividade é algo que eu sempre escuto. Adriana, mas para que eu vou registrar já no primeiro dia, se às vezes uma semana depois aconteceu, mês passado, no caso de um cliente, 6 dias de registro, Daniel, 6 dias de registro, o colaborador virou as costas e falou, eu não trabalho mais. Então, para o empresário realmente é custo, né, às vezes em adicionar uma função aos laudos, que talvez seja uma função que ainda não tenha, é custo em fazer os exames, tanto clínico quanto os complementares, porque essa função era uma função ligada a uma área que tem alguns exames complementares para serem feitos também.
Então, é uma situação complicada, mas olha o risco de você colocar essa pessoa para trabalhar, acontecer qualquer tipo de acidente, seja dentro do local de trabalho ou até mesmo fora do local do Imagina trabalho, e ela não está ali dentro do processo correto. uma situação muito simples, que eu sempre tenho ocorrido bastante em Itapoá, isso talvez já vá para diversos clientes de vocês. Nunca se pediu a questão do raio-x de tórax para as funções que pegam peso, ou carga e descarga. E sabemos que Itapoá tem uma grande quantidade de supermercados Material de e construção. material de construção, mas eu entendo perfeitamente também que Itapoá não tem raio-x particular. Então você tem que pegar esse pessoal e levar para Joinville é complicado. E o pessoal sempre pergunta: ah, é obrigatório mesmo? Ah, antigamente não se pedia. Pessoal, vamos esquecer o antigamente. Parem para pensar. Uma função de carga e descarga que pega peso, tem esforço repetitivo de coluna. Às vezes esse funcionário vem da construção civil já com a coluna prejudicada, com alguma questão ambiental, ou alguma questão de saúde ocupacional. E aí essa pessoa entra no seu supermercado, na sua atividade operacional, começa a se queixar de dores e acusa a empresa. Como é que você vai alegar que aquela doença ocupacional, que aquele problema crônico, às vezes que já veio, não se originou depois de um ano de trabalho? Até com uma semana, 2 meses, dá para você justificar que aquela lesão óssea não foi dali, mas depois de um ano a pessoa ali, é complicado. E não significa que ela não poderia trabalhar, mas se é atestado no exame ocupacional, no raio-x ali, básico, que já existia assim, uma lesão, você vai colocar ela em atividades restritivas, mas vai estar mensurado lá que ela já entrou com esse problema. Então, você tira um problema das suas costas grandes, né? E volto a dizer, eu acho que as empresas elas devem conversar mais com as suas contabilidades, tá mais conosco também, em pensar o seguinte: dentro da minha empresa, o que é possível terceirizar ou não, para me evitar alguns custos a mais desnecessários ou não. É possível algumas questões você terceirizar, outras não, tudo um pouquinho. E complementando o que tu fala, Daniel, eu sempre falo o seguinte: se você for contratar o profissional, por exemplo, vou contratar o contador para operar dentro da minha empresa, na área fiscal, na área contábil, na área trabalhista, o custo que você vai ter, com certeza, é muito maior do que o custo da Nossa, mensalidade que você assume quando você terceiriza um profissional. Então, se eu for contratar um engenheiro, se eu nossa, for o contratar o médico. médico, né, com certeza vai sair muito mais caro, né, sem contar a questão ali de todos os equipamentos, o necessário para poder fluir, né. Talvez em grandes empresas, em empresas muito grandes, Se isso tem o realmente SESMIT, exatamente, vale a pena, né? Mas para nós pequenininhos ainda, com certeza, por mais que às vezes você olhe e fale, nossa, mas é tão caro um laudo, é tão caro a mensalidade para fazer os envios ali dos eventos de SST, mas com certeza vale a pena, porque tu vai estar primeiro de tudo com assessoria, né? Eu sempre falo, Atos e Fatos tem responsabilidade com os nossos clientes. Não é claro, habitual acontecer erro, mas caso aconteça, se a corrige. empresa, além de corrigir, mas qualquer prejuízo financeiro é arcado pela Atos e Fatos. Então, de igual forma, a gente tem essa parceria com a Osken, né? Uma empresa que tem nome e responsabilidade no mercado. E justamente é isso, né, Daniel? Qualquer situação que venha a ser Sim, causada, sem qualquer dúvidas. prejuízo, existe essa responsabilidade com o cliente, né? Então, eu queria falar um pouquinho dos temas que a gente vai abordar: E-Social, medicina e saúde ocupacional das empresas, que basicamente é esse conjunto todo que o Daniel colocou aqui para nós, laudos, exames e eventos de SST. Vamos adentrar aí um pouquinho Ok. em cada um. Tudo começou, né, Daniel, com a implantação do e-social, né? É uma história antiga, por muitos e muitos anos a gente Mais de 10 escuta, anos. mais de 10 anos a gente escuta, é porque quando o e-social entrar as coisas vão mudar. E a minha visão como contabilidade, né? Os clientes, né? O empresário em si, o cliente da contabilidade, o cliente da Osken, parece que ele não tem assim uma noção completa de que o e-social já começou, né? Porque todos os primeiros procedimentos eles foram realizados pelas contabilidades. Então, o e-social é nada mais, nada menos do que a unificação dos sistemas, né? Antes a gente tinha vários sistemas onde a gente enviava as informações da empresa, dos colaboradores, as informações sobre saúde, digamos assim, de forma geral, fazia a CAT do acidente de trabalho, né? Então, o e-social ele veio para unificar tudo isso, né? É um sistema informatizado, todas as informações são disponibilizadas de forma via web.
o governo tem acesso de forma automática. Eu fiz um registro essa semana, Daniel, e em menos de 15 segundos chegou uma notificação na tela do celular do colaborador, né, dizendo ali que estava sendo registrado. Né? Então eu falo assim, ó, tá muito rápido mesmo, né? Essas informações elas são prestadas pelo empresário, geralmente através da contabilidade ou através do departamento pessoal e através das empresas de segurança e saúde do trabalhador, né? Essa implantação do e-social, ela foi dividida em alguns grupos e fases, né? Começou com os clientes, com os empresários maiores, empresas aí com faturamento superior a 78 milhões, depois empresas com faturamento, empresas normais, digamos assim, né? Com faturamento até 78 milhões e foi subdividindo. Por exemplo, o grupo 3 é o grupo mais comum, são as empresas optantes. Maior grupo, né? O maior grupo são as empresas do Simples Nacional. E eu vou falar para ti, Daniel, que quando a gente começou a implantar o e-social para as empresas do grupo 3, muita gente nem sabia o que era e-social ainda. Então, assim, falta informação, falta o empresário buscar se atualizar. E é isso justamente que a gente está tentando levar para os nossos clientes aqui Parabéns. da Atos e da Osken, né? E agora, por último, os órgãos públicos que também estão entrando aí nessa pegada do e-social. Então, as fases de implantação do e-social foram divididas em 4 fases. As 3 primeiras, elas estão 100% operacionais. A primeira fase foi enviada pela contabilidade, a segunda fase pela contabilidade, a terceira fase pela contabilidade também. Então, por isso que eu falo que às vezes o cliente, o empresário em si, ele não conseguiu visualizar essa implantação, porque era o RH dentro da contabilidade, o departamento pessoal dentro da contabilidade que estava se descabelando para conseguir entregar as informações. A primeira fase, ela foi vinculada às informações da empresa, né? Da empresa, da pessoa física, o cadastro dos empregadores, o cadastro e as tabelas informativas da empresa, né? O segundo evento foram as admissões, as rescisões, os afastamentos, que são chamados de eventos não periódicos. Então, por exemplo, faço uma admissão, eu falo assim, é uma briga muitas vezes com o cliente, porque é uma briga muitas vezes para o cliente conseguir com o colaborador a documentação necessária para se fazer o registro. A gente ainda recebe documentação faltando RG, faltando número de PIS, quando a pessoa tem o número do PIS já cadastrado, comprovante de residência. Então, eu entendo o empresário, mas para que a gente consiga fazer o trabalho bem feito, é necessário, quando a gente manda aquela listinha de documentos que a gente precisa, porque a gente realmente precisa daqueles documentos. Uma coisa bem simples, Daniel, que eu costumo falar, é comprovante de residência. Não é um documento que sobe para o e-social especificamente dito, mas é um documento que, por exemplo, teu funcionário começou a faltar. Simplesmente está uma semana sem faltar, tu manda mensagem no WhatsApp, ele não responde mais, tu liga, ele não atende. É através do endereço que você vai notificar ele para retorno ao trabalho, para comprovar uma justificativa dessas faltas. Então, é importante toda essa documentação. E por último, né, na terceira fase que a gente tem os eventos periódicos, que são o quê? Folha de pagamento, a substituição da GPS pelo DARF, que já aconteceu. Maravilha, né? Ótimo. Por mais que os clientes falem assim, nossa, mas é tudo igual, a guia do Simples é igual a guia do INSS, que é igual a do parcelamento. Elas têm a mesma carinha. E por último, mas é o evento, digamos assim, o mais importante para o momento. Eu falo mais importante porque os outros 3 já estão rodando, já estão funcionando. Mas o último, a gente quer levar a informação, quer levar o conhecimento para o nosso cliente, que é a última fase de implantação do e-social. Ela já está válida, né, Daniel? Já está acontecendo aí de forma geral no país, mas a gente tem muito empresário que ainda tem resistência em aceitar, acatar e colocar isso para desenvolver dentro da empresa, que são os eventos de SST, informações relativas aí à saúde e segurança no trabalho. Então, vou lá, essa é a parte que eu mais gosto. Então, perfeita, as suas observações sobre as fases foram perfeitas as explicações. Toda essa parte das 3 fases serviu para simplificar todos os processos que não eram fáceis, né? É muito difícil realmente. E a quarta fase, que é os eventos de SST, é aquela questão que eu sempre tenho dito para os nossos clientes. Nada se mudou, pessoal, nada mudou.
Pelo contrário, na parte contábil simplificou e na parte de segurança continuou a mesma coisa. Só que antes você tinha uma fiscalização eventual, quando era uma denúncia, a elaboração de documentos quando se dava tempo, se contrata para depois se fazer documentos, se fazer atos. A diferença Se o toda juiz agora, pediu, oficiou para que apresente exato, o laudo. foi notificado e etc. Então nós, todos nós, eu falo brasileiros, estávamos acostumados a deixar a coisa acontecer para depois fazer. Hoje em dia, não. Com as informações digitais, quando você fala do digital, a Oscar já está inserida há muito tempo de ter documentos, de fazer visitas, de fazer lives, enfim. O digital hoje serviu para reduzir custos e também para você ter pontualidade nas informações. Os eventos de segurança do trabalho, o 2210 que é a CAT, o 2220 é o monitoramento de saúde do trabalhador e o 2210 que é sobre os agentes físicos, os riscos ambientais, enfim, é a mesma coisa, são os mesmos laudos. E quero tirar uma falácia que inventaram ou passaram. Nenhum documento físico, digital, ele é encaminhado para o e-social, tá bom, pessoal? Eu estou falando uma falácia bem simples, né? Dizer de maneira bem simples, para que todos entendam. Você não pega o PDF lá e anexa no sistema. Você tem que ter o PDF ali, em formato digital, porque pode ser solicitado pelo perito judicial, pelo fiscal, e com aquele PDF você vai alimentar um banco de informações, que são os eventos, fazendo todo um levantamento de informações baseado no que foi escrito. Então, nós temos 2 trabalhos, quando eu digo que realmente todos os eventos, a grandiosidade desse trabalho e a simplificação é notória, porque você tem o trabalho de elaborar o documento digital, que pode se tornar físico ou não, vai depender do cliente, e você precisa pegar todas essas informações que constam nos laudos ou nos caderninhos, como dizem, né, para você poder 200 páginas para eu ler. Transcrever isso para a informação digital dentro da programação do e-social, ou seja, cada funcionáriozinho nós entramos, pegamos a matrícula digital, ou às vezes o arquivo XML da contabilidade, anexamos no nosso sistema, o sistema ele absorve as informações básicas ali e a gente começa a transmitir, verificando os exames, o que foi feito, os eventos, se usa EPI, se não usa, quais são os riscos por função. O que é risco, pessoal? Um risco de um frentista que tem a questão do hidrocarboneto é bem diferente do auxiliar administrativo. O governo não sabe quem está trabalhando na sua empresa. Estou tentando explicar de uma maneira bem mais simples, tá bom? O governo não sabe quem está trabalhando, quantos estão, quem saiu, quem não saiu. Então, ele precisa entender que o seu funcionário usa o EPI. Usa o EPI baseado no quê? No laudo que foi feito, assinado por um profissional habilitado, um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho. E nisso tudo... Sim, pode falar? E o quão é importante e a responsabilidade do empresário cobrar que o colaborador utilize esses equipamentos de proteção. Exatamente isso. Eu tenho recebido também, Adriana, muitas informações que muitas clínicas também estão transmitindo de qualquer maneira esses eventos. E o que acontece? Na hora que você transmite, você assina digitalmente que aquilo ali é uma veracidade. Se você coloca aquilo lá e dentro da empresa dos nossos clientes não foi feito ou não está sendo feito, você é a mesma coisa de você colocar uma informação falsa e você paga por esse crime. Além de você poder perder o seu registro profissional, você pode receber um processo e ser muito prejudicado. Então, a responsabilidade, quando eu falo para os clientes e para nós, ela é imensa junto com a contabilidade. Você elaborar documentos, você transcrever aquilo em formato digital, dando veracidade como profissional. Olha, eu alego que a empresa usa isso, usa aquilo outro, os EPIs, tem fardamento e tal. Vai para o e-social e lá o governo está satisfeito, mas no momento que tem um acidente, ele vai querer investigar a data, o tempo, o que aconteceu. Então quer dizer que naquele mês você informou. E outra, o e-social todos os meses é informado. Até o 15º dia útil, os eventos, principalmente o 2220 e o 2210, até o 15º dia você transmite essas informações via sistema. Esse eu vou fazer a pergunta para ti, Daniel. Existe confusão entre laudos e eventos? Os clientes confundem uma coisa com outra? Sim. Hoje existe uma confusão muito grande, porque as empresas entram em contato conosco e, eu só quero fazer os laudos.
E quando nós falamos dos eventos, o pessoal já acha que os clientes acham que o pessoal já está querendo vender mensalidade. Então, assim, chega um momento que eu só quero os laudos. Você faz? O laudo eu não faço. Olha, eu faço os laudos, mas eu preciso explicar para o senhor que o senhor vai ter essas obrigações. Não, mas eu só quero o laudo. Nós vamos, Adriana, elaboramos os laudos, esperando com a expectativa que ele venha nos procurar para que aqueles laudos sejam úteis. E os laudos, para serem úteis, eles precisam ser usados nos eventos. Então, é tudo sincronizado, como a contabilidade. Só que nós explicamos de uma forma mais simples possível para que eles entendam que os laudos, eles são, e outros laudos só temos como LTCAT, os demais são programas. E outra questão que eu brigo demais, não, pessoal, eu informo demais. Programas, pessoal, eles servem para serem acompanhados, gerenciados durante o tempo. Todos os programas, eles servem para quê? Para te dar um norte, começo, meio e fim, onde você tem obrigações durante o ano. Já um laudo, como o LTCAT, ele tem uma transcrição mais simples, sem obrigações do que você precisa fazer. Exemplo, um PGR, como é um programa de gerenciamento de risco, você vai ter que gerenciar os riscos que estão descritos ali. E esse gerenciamento, ou você faz internamente com a tua empresa, contratando um técnico, ou você passa para uma assessoria que vai te gerenciar durante o tempo. E o que é esse gerenciamento? Tem clientes que eles precisam ter ordem de serviços de saúde e segurança do trabalho, eles precisam de um treinamento que vai estar lá descrito no programa como obrigação. Eu sempre falo que os laudos, eles são como uma consulta num clínico geral. Você vai para um clínico geral, Adriana, olha, estou sentindo isso. Ele vai te abrir um leque, ele vai falar assim, olha, você vai ter que fazer o exame A, o exame B, você vai ter que passar ali. Então, os laudos e os programas, ele é um clínico geral, no qual ele vai te informar o que você tem que fazer durante o ano. E aqueles planos de ações que realmente é o dia a dia que precisa ser gerenciado. Então, os eventos, eles entram justamente nos planos de ações. E justamente você tem que ter aquela assertividade de gerenciar junto com a assessoria, né, junto com a saúde e segurança do trabalho, que inclusive vai te prestar essas informações, vai te orientar. E um grande diferencial que eu falo da Oscar, não é porque é um filho meu, não. Um grande diferencial que eu falo. Nós talvez sejamos um dos únicos dentro da região de Santa Catarina a elaborar todos os laudos e executar todos os programas. Quando eu falo programas, é tudo que tem no versinho do teu programa, que qualquer clínica faz, só de medicina. Nós, hoje em dia, estamos sendo procurados por todas as clínicas da região para executar os programas. Por quê, pessoal? Porque no momento que a contabilidade pede os laudos eles vão te livrar no primeiro dia que tiver assinado. Está aqui, Adriana, está aí os laudos da atos e fatos, o PGR, o LTCAT e o PCMSO. Dali por diante, ele não é que ele perde a sua validade, mas dali por diante, no segundo dia que o engenheiro sai dali, ele precisa ser gerenciado. E as clínicas, eu sempre fui contra isso, houve aquela questão de, eu vou vender o pacotinho só, sabe, Adriana? É laudo, exame e o PPP quando preciso. E não, pelo contrário, você precisa ter os laudos como base de uma empresa e ter as informações gerenciadas ali mês a mês, ou bimestralmente, ou a cada 6 meses, precisa você ter esse acompanhamento. E o que acontece? Eu chego para atos e fatos, está aqui os seus laudos, né? E isso aqui antigamente era físico, está aqui os seus laudos, se vira. Não é assim, hoje não existe mais isso, pessoal. Geralmente vai para a gaveta. Isso aí o pessoal chegava às vezes na minha frente mesmo. Tá aqui, eu vou guardar, tá aqui o seu pagamento. Tá aqui, eu vou guardar. Uma coisa que eu costumo falar, Daniel, eu falo assim, o fator mais comum que eu consigo visualizar é a questão da insalubridade. Porque pode ser que em determinado momento você entregou o laudo para o cliente atestando que aquela atividade deve ser pago adicional de insalubridade. Sim. Mas, que se você seguir procedimento A, B, C, D, né, ali dentro do próprio cronograma, essa atividade pode deixar de ser insalubre. A execução com determinadas situações pode te beneficiar. E uma informação importante, tá bom, pessoal? Nós, aqui em Jaraguá do Sul, 4 fábricas que nós atendemos, onde, olha que exemplo prático que eu vou falar para vocês. Eu sou um dos profissionais que teoria e campo na veia, tá?
essa empresa pagava, ela pagava para os seus funcionários insalubridade de grau médio, os 20%, porque o pessoal não tinha um planejamento, uma organização do que cada um vai fazer. E sim, pessoal, é importante que cada função seja definida junto com o RH seu, procure a sua contabilidade que pode te assessorar junto com você, procure a empresa, o engenheiro seu do trabalho, a saúde e segurança do trabalho, porque a gente sabe que empresas abaixo de 50 funcionários, geralmente um funcionário não faz apenas uma função, mas isso não pode se tornar um vício. Você pode estar procurando funções que se adaptem à realidade da sua empresa, a abranger mais atividades, mas que sejam no escopo da CBO, junto com a função que ele foi registrado. Porque isso a longo prazo ele pode alegar um desvio de função e ganhar um processo em cima. Mas na questão da insalubridade, nós temos um cliente aqui em Jaraguá do Sul que ele pagava para 26 funcionários a insalubridade de grau médio. E aí para o Ministério do Trabalho foi um choque. Por que ele pagava? Porque ele não queria se incomodar se possivelmente viesse um processo. E aí foi ao contrário, ele foi notificado para não pagar. Olha só. Ele foi notificado para não pagar e que ele era necessário procurar um profissional habilitado para adequar o ambiente dele, porque ele poderia ser penalizado por estar pagando indevidamente insalubridade. E essa questão de periculosidade e insalubridade, Daniel, elas refletem lá na questão de aposentadoria depois, né, Daniel? Perfeito. E se você não tem o laudo para testar, não tem documento para comprovar que realmente o local era insalubre ou periculoso, como é que o funcionário vai se aposentar depois? E aí que veio também a questão. A NR15 ela foi atualizada, né? Alguns itens foram atualizados, aonde você tem a insalubridade hoje, em determinados casos, a maioria dos casos, ela tem que ser momentânea. Ou seja, você vai precisar mexer no teu escopo. Ou um exemplo, um setor que eu pego muito, né? Setor de manutenção de qualquer empresa, que tem muito óleo, muita graxa e etc. Você precisa adequar aquele ambiente para que ele se torne salubre. O que é salubre? Saudável. Porque o governo entende, pessoal, que nenhuma insalubridade de 20, 40, 10, ela paga esse funcionário doente encostado no INSS. Então, eles estão, e é uma coisa que realmente eu fiquei muito feliz, porque eles estão pensando na saúde. Quem ama a área que faz, como a Oscar, como Atos e Fatos, que não pensa apenas em seguir um procedimento, um padrão, um sistema, ele entende que são pessoas e são empresas. E você dar àquela empresa a oportunidade de ajudá-los a tornar aquele ambiente saudável para que o teu funcionário não fique doente, para que você não pague um custo desnecessário. Ou seja, a insalubridade hoje, por lei, ela, a não ser em casos muito específicos, Adriana, ela é contínua, mas na maioria dos casos, o Ministério do Trabalho Fiscal, ele solicita o quê? Você vai ter que fazer medidas de caráter coletiva, ou seja, aquela empresa que porventura não tinha um exaustor, não se usava um EPI, não se usava um capacete, não tinha uma área de limpeza, os produtos químicos ficavam espalhados. Você organizar esse pátio, você tira a obrigatoriedade de salubridade. E por mais que a empresa fale, porque aqui em Jaraguá do Sul, que é um setor mais industrial, Daniel, mas não adianta fazer isso tudo, sempre o funcionário vai ganhar. Isso acabou hoje, eu digo, com esse novo governo, com as mudanças que teve, o funcionário está igual. Se o funcionário não comprou, se a empresa está com a documentação em dia e o funcionário não conseguir comprovar, ele vai ter que pagar o que ele pediu para vocês. Então, mas para isso você precisa estar em dia com a documentação, com as questões da contabilidade, porque qualquer fuga ali é uma perna para que o advogado externo da parte do autor, ele entra ali e consiga o que ele almeja, que às vezes é a má fé, a má índole, vamos dizer assim. E hoje as ações trabalhistas não são mais milionárias, né, Daniel? Não serve mais para deixar ninguém rico. Porque eu sempre digo, eu acho que, eu falo pensando nos empresários também, se o funcionário entra ali, com a oportunidade de trabalhar, ele viu que não deu para ele, é muito melhor ele agradecer a oportunidade de sair do que ele planejar como, nossa, você não tem noção do que eu pego durante a semana, o dia, funcionário pedindo para o amigo tirar foto, mexendo em solvente para dizer que ele tinha contato com produto químico, ele não tinha, cozinheiras em Itapuá que relatam que fica 8 horas na frente da fritura, ela nem não almoça, ela não vai no banheiro, ela fica 8 horas na frente da fritura, só que isso gera um estresse que
a empresa tem que procurar um advogado para responder e etc. E quando você está com os documentos em dia, como acontece com clientes da Oscar, da Atos e Fatos, a gente encaminha para o advogado a documentação todo em dia, manda para ele o sistema de gerenciamento de documentação, ele abre, e eu tenho alguns amigos que já pegaram clientes e falaram, não, eu até comuniquei para o meu cliente que não era melhor nem entrar, porque a empresa está com tudo em dia, a gente vai perder, ele só vai pagar para mim o valor da minha assessoria, mas eu sei que ele vai perder. Em resumo, pessoal, hoje, insalubridade, não é possível você pagar, pelo contrário, você tem que manter aquele ambiente organizado para não ter esse custo, e esse custo não vale para a saúde do funcionário. É muito pouco para que ele fique doente, ele se encoste, e o pior, você perdeu um bom funcionário que está te ajudando a faturar para que ele fique encostado doente. Então, essas melhorias significativas que o governo... Porque antigamente era assim, você pagava lá em insalubridade, paguei e me livrei, posso deixar o ambiente lá de qualquer maneira, porque eu estou pagando para a pessoa ficar doente. Hoje não. Hoje o INSS teve essa assertividade de falar assim, eu preciso deixar o ambiente saudável, eu vou pagar momentaneamente, até eu organizar o meu pátio fabril para que eu não pague a insalubridade. Agora, tem questões de insalubridade que realmente não tem jeito, que o contato é constante, que realmente, por mais que você faça todas a organização, existe um contato mínimo, né? Então, é isso aí. Daniel, quero que você fale para nós um pouquinho sobre cada laudo. Pode ser de forma resumida, porque a gente falou bastante sobre as condições de trabalho, mas os 3 primários, digamos assim, para qualquer tipo de empresa, principalmente a pequena e a média empresa, são o laudo, o PCMSO, digamos assim, né? E os programas que são o PGR e o LTCAT. São os 3, digamos, iniciais que a gente tem para os pequenininhos, né? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre o PCMSO, para que ele serve, periodicidade que tem que ser feito, basicamente são similares, né, questão de periodicidade. Então, pessoal, o primeiro laudo no momento que você vai fazer toda a parte de necessitar fazer o registro de funcionários, né, inclusive nós temos vídeos didáticos falando isso, no momento que a contabilidade fala, olha, é necessário o senhor ter essa documentação para registrar os seus funcionários, entra na seguinte legislação, nós precisamos ter o Programa de Gerenciamento de Risco, que era o antigo PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá bom? Ou seja, nós temos o PGR hoje, que foi substituído, Programa de Gerenciamento de Riscos, justamente ali regulamentado pela NR1. Nós temos também o PCMSO e o LTCAT. Em específico, voltando lá no PGR, Adriana, ele te dá todas as informações. O nome se diz ali, Programa de Gerenciamento de Risco. Ele vai ser analisado e verificado todos os riscos da sua empresa, os riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes. Então, ele dá um norte, ou seja, resumindo para os nossos clientes, eu preciso entender o que cada função, qual o risco de cada função. Um frentista, qual o risco desse frentista? Um cara que tem um cara que trabalha ali no posto de combustível, ele tem um risco químico, porque ele está em contato com benzeno, com produtos, ele está em contato com a questão da explosão também, que nós chamamos de periculosidade do posto também. Então, são vários os riscos que ele está inserido no ambiente dele de trabalho. Por isso que é importante que se faça, e é obrigatório que se faça, o programa de gerenciamento de riscos. E Daniel, colocando assim um pouquinho da visão que a gente tem. Hoje, né, a gente tem posto de combustível, tem mercado, e tem muitas empresas, por exemplo, assim, panificadora, mercado, pequenas lojas, por exemplo, lojinha de roupa, lojinha de sapato, e a gente tem muita dificuldade em repassar para aquela pessoa, para aquele empresário, que é obrigatório a partir do momento que ele tem. Eu falo assim, para nós, num ambiente de escritório, as principais coisas que a gente precisa observar é a questão postura, né, ali na questão de sentar e tudo mais, e a questão de iluminação também, porque a gente trabalha diretamente ali com a tela do computador. Então, tem toda uma questão de iluminação do ambiente externo, com a iluminação das próprias telas dos computadores. Mas e para essas empresas que, mas é só uma atendente de loja, ela não faz nada, só, né, nada no sentido assim de perigoso, ela só atende o cliente. Quais são os riscos que podem acontecer para essas funções? Então, pessoal, para essas empresas de pequeno porte, que tem 1 ou 2 funcionários ali, na função de um atendente de loja, em funções operador de caixa. Operador de caixa. Eu não digo que existem funções simples, eu digo que existe um risco menor. Pessoal, é importante relatar isso.
os riscos ergonômicos hoje, eles são os riscos com maior incidência de afastamento. Eu falo para vocês o seguinte, a pessoa que fica, exemplo, se tem uma loja, você pode achar que não, né? A gente fala, não, é simples. O empresário, ele é o Superman, eu sempre falo, né? A gente acorda cedo, não tem horário, não tem dor, não tem isso, mas para quem está trabalhando registrado, precisa ter um horário fixo e tal, são inúmeros fatores. Exemplo, um atendente de loja, ela, às vezes fica em pé várias horas. E essa questão de ficar em pé, então, ó, é impressionante. Toda atividade que ela é extensiva ou sentada ou em pé, ela pode gerar desconforto. Exemplo, nós temos aqui a Marisol, uma empresa que ela atua no setor de corte e costura. A costureira fica sentadinha ali, mas ela fica sentada por 8 horas. Um atendente de loja em Itapoá, que ela fica em pé 8, 6 horas, às vezes movimentos. Mas essa questão de você ter uma atividade só, constante durante o dia, pode ter riscos, e o risco relativo a essas atividades de pequeno porte é o risco ergonômico. Nós temos casos em Itapoá, onde funcionárias no final do dia estão com os tornozelos inchados. Por quê? O que acontece? Às vezes a atividade ela não tem um risco grande, mas essa pessoa também, às vezes, tem uma vida que ela não tem uma vida saudável. Deu para entender, pessoal? Exemplo, às vezes a pessoa está com problema de saúde, às vezes está um pouquinho acima do peso, e numa determinada função sentada 8, 6 horas por dia, começam a ter problemas de pressão, articulação, a pessoa ficar sentada, às vezes, interessantíssimo, a cadeira, né, principalmente caixa de supermercado, enfim, a cadeira tem todos os ajustes, mas a pessoa, como todos nós, às vezes, começa a trabalhar certinho durante o dia, daqui a pouco está deitado, daqui a pouco está sentado, daqui a pouco está virando, daqui a pouco está assim, e quando você vai ver, ele virou um costume, e aí essa pessoa começa a sentir dores. Existem dados relativos que as primeiras 3 horas é a maior produtividade para quem tem um risco ergonômico, justamente para um atendente, para quem tem pé. Depois das 3 horas, esse funcionário começa a não render mais, por quê? Ele começa a ter uma má postura, e essa má postura é dor de coluna, um bico de papagaio, é um desvio. Então, isso tudo traz com que ele afete o dia a dia dele de trabalho. E Daniel, você podia perguntar como que se resolve isso? Justamente nos laudos, que devem ser vistos e analisados tanto por nós, como engenheiro do trabalho, como para o cliente, é sempre estar próximo do funcionário e relatar. Está na cadeira sentada? Já foi relacionado com o risco ergonômico? O profissional da segurança do trabalho já passou falando sobre os assentos, falando sobre a postura? Agora é eu fazer a fiscalização desse meu funcionário. Um atendente que fica em pé, às vezes ela vai ficar no WhatsApp, não peça para ficar no WhatsApp, peça para ela fazer um alongamento, e isso nós orientamos em loco, se todos os clientes da Atos e Fatos, se quiserem um levantamento de alongamentos, nós chamamos de ginástica laboral, que é para as empresas. É aqueles 5 minutinhos que a pessoa foi tomar o café, fez um alongamento e voltou para o seu posto de trabalho, faz com que a circulação dela melhore, faz com que ela venha mais animada para o trabalho, porque às vezes esse colaborador, ele perde um tempo ali no WhatsApp, fazendo uma ligação, fumando, e por que não fazendo um alongamento? Por que não estando ali no seu ambiente de trabalho de forma organizada? E as funções dos postos de trabalho que envolvem o operador de caixa é o que a gente mais vê. O setor ali está organizado, Adriana, tudo bonitinho, as cadeiras bem organizadas, com ajuste de altura, encosto, tudo bonitinho, mas o não usar, por quê? Porque não estão acostumados a trabalhar de forma correta. Até mesmo eu falo por mim, né? Eu às vezes começo a trabalhar assim e tal, e a postura tua, porque você vai... Daqui a pouco já está assim, sentado em cima da própria perna. Daqui a pouco está encostado aqui. Faz parte, mas faz parte também o proprietário da loja, muitas lojinhas de Itapoá, informar, meu amigo, você, olha a postura, olha a posição, daqui a pouco você vai começar a sentir dor, daqui a pouco, nós temos casos de pessoas que estão como operador de caixa, que tem problemas no nervo ciático, que não aguentam ficar 2 horas sentado, 1 hora sentada. Final do dia desculpe falar a palavra, o pé está que nem um pilão inchado, porque não tem circulação, porque está sentando de forma errada, e os ajustes de cadeira. Então, a maioria dessas atividades, nós chamamos de atividades de riscos ergonômicos, que é a postura inadequada, o ambiente de trabalho. Isso é resolvido de que maneira? Primeiro,
os laudos devem ser avaliados, o PGR ali ser avaliado, o posto de trabalho dessa pessoa. Se ela fica muito em pé ou se ela fica muito sentada. O correto é fazer com que essas atividades ela tenham a cada 1 ou 2 horas os seus 2 minutinhos de pausa, no momento que a colaboradora começar a sentir algum desconforto, ou nem esperar isso chegar, ela não precisa sair do seu posto de trabalho. Do lado do teu posto de trabalho mesmo, sai da cadeira, faz os 2 minutinhos de alongamento e volta para o seu setor. Não precisa se parar a operação, perder tempo, gerar custos, não. No ambiente do trabalho dela, se ela quiser, com orientação nossa, inclusive nós temos alguns parceiros profissionais da área da saúde, né, personal trainer, nós temos educadores físicos, que nós estamos lançando para nos dar apoio, Adriana, na questão da ergonomia, da análise ergonômica do trabalho, justamente para essas funções. Legal, bacana. Justamente para orientar, para corrigir, nós estamos incorporando eles para que eles possam dar esse treinamento. O laudo está explícito, mas eles vão dar os treinos e os alongamentos para cada atividade. E isso nós já fornecemos, basta pedir e solicitar. E voltando ao assunto do PGR, para a maioria dessas empresas de grau de risco 1 e 2, provavelmente eles não irão precisar dos laudos, eles vão precisar do DIR, a Declaração de Inexistência de Riscos. Mas a Declaração de Inexistência de Risco, para quem não tem esse conhecimento, não pode ter, né, os riscos químicos, físicos e biológicos, tá bom? Além disso, é necessário ter a visita do profissional, a avaliação do profissional, para realmente identificar que não tem a inexistência dos riscos químicos, físicos e biológicos. Assim você vai ter um laudo mais injusto. Mas a declaração de inexistência de risco não é apenas um papel, estou declarando que não tem mais risco. É como se, de uma maneira simples dizendo, eu enxugasse os 3 laudos, que é o PGR, o LTK de PCMSO, num documento único. Para que eu possa relatar que não existe risco, eu preciso avaliar os riscos. Eu não posso só dizer, tá aqui o CNPJ, tem um funcionário, mas às vezes aquele um funcionário ele faz N funções no setor. E falo para vocês, pessoal, não existe mais o funcionário faz tudo. Né? Você vê que as funções de auxiliar de serviços gerais hoje, você coloca na CBO, hoje está bem específica para cada atividade. É uma situação, Adriana, que eu me deparo muito com Itapoá. Auxiliar de serviços gerais faz tudo hoje em dia? Não faz. Ele pode até abranger uma quantidade boa de atividades dentro daquele ramo de atividade, mas ele não faz mais. Então, eu sugiro que se pense no que você precisa da sua empresa, curto, médio e longo prazo, se converse com a contabilidade, conosco, isso não tem custo. Quantas informações nós passamos, o que eu poderia, na área de construção civil, em todas as áreas, o que eu poderia fazer a admissão? Dá para dar uma olhadinha para nós? Com o maior prazer. Pessoal, olha, nós sugerimos que se contrate essas funções para o que o senhor me relatou que o senhor precisa nesse formato, e o senhor vai adaptando. Conversa também com a contabilidade para ajustar, mas ter essa visão. Mas, voltando ao assunto, o PGR é um programa de gerenciamento de risco que ele especifica quais são os riscos inerentes aos cargos e às funções da sua empresa. Pode ser o risco mais básico possível. Aliás, não existe o risco básico, existe os riscos que trazem menos desconforto ou prejudica a saúde do colaborador. Exato. Mas é muito bacana essa explicação, porque a gente visualiza muito em pequenas empresas que, como tu falou, às vezes não é um posto de combustível que tem todos os agentes nocivos ali, mas que tem as suas particularidades, né? A panificação, por exemplo, Exato. né? O esforço braçal, muitas vezes, que existe. Então, é importante olhar com bastante carinho, com bastante atenção. O PCMSO, Daniel? Perfeito. Pessoal, o PCMSO, como eu falei anteriormente, é um programa lá, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional estabelecida pela NR7. Nós temos diversas NRs do Ministério do Trabalho. O PCMSO, pessoal, ele só é descrito no momento que você fez o primeiro documento lá. Existe também a situação, eu estou explicando de uma maneira, sabe, mais prática do dia a dia, que eu estou dentro de Itapoá quase todos os dias. O pessoal nos pergunta, posso comprar só o PCMSO? E eu explico, pessoal, para fazer o PCMSO, porque essa também questão que eu preciso que a gente possa passar para os nossos clientes. Você não precisa entender que eu preciso do PCMSO para ter um ASO para contratar. Isso é muito pobre, pessoal, em termos técnicos, em termos do que a sua empresa precisa. Para se ter o PCMSO, eu preciso primeiro ter o PGR.
porque o PGR vai me descrever os riscos, e em cima daqueles riscos, nós vamos ter os exames. Já uma outra atividade que, como você comentou, né, sempre, é bom sempre ter esses dois fatores de extremo, né? Uma atividade administrativa, um frentista, ele já vai estar exposto a diversos riscos que estarão lá no PGR, e aí a quantidade de exames e os exames são diferentes. Então, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele serve justamente para especificar quais são os exames que eu devo fazer pertinente aos riscos que eu tenho da minha função, porque tudo que nós fazemos junto com a contabilidade é legislação. Eu, como engenheiro do trabalho, eu tenho o poder de analisar, mas não de mudar a norma, não de criar norma. Então, tudo que nós colocamos, para que fique bem entendido, é tudo baseado em norma. E vocês têm o dever de nos solicitar informações e de perguntar e de indagar. Mas isso está na norma? Tem que estar na norma. Eu não posso colocar um exame, aí que entra aquela questão que eu falei do diferencial da OSCE. Hoje, graças a Deus, nós temos um relacionamento bom com diversas clínicas que só fazem medicina do trabalho. Por quê? Eu sempre relato, passe para o cliente o que está obrigatório em legislação, explicando a importância dele para a produtividade e a parte trabalhista para ele. Se você quiser colocar um exame a mais para, olha, é interessante que se faça isso a mais para a saúde. É importante informar o que é o a mais e o que é obrigatório, porque quando se fala de custos e legislação, é reto, papo, até brinco eu, o papo é reto, não tem desvio. Então, o PCMSO é um programa de controle médico de saúde ocupacional, justamente relatando quais são os exames e os controles a serem feitos por função. Exemplo, para cada atividade, cada cargo e função, eu tenho uma determinada quantidade de exames e exames específicos que podem ser exames no momento que você entra o admissional, como todos nós conhecemos, durante um ano de atividade, se o funcionário não saiu, ele tem o periódico, e nós temos também o demissional. E quando há uma mudança de função, um exame de mudança de função, tá bom? Vamos lá. É isso. É importante repassar esses detalhes, né, Daniel? Porque eu falo assim, ó, o intuito desse nosso encontro hoje é justamente isso, né, Daniel? É levar o conhecimento, é tirar as vendas, né? Tirar o véu da face dos nossos empresários, dos nossos clientes, e justamente isso. Se fechar com a Atos e Fatos Contabilidade, se é cliente da OSCE e fechar com a Atos, a gente vai ficar muito contente. Se for cliente da Atos e fechar com a OSCE, a gente vai ficar muito contente também. Mas, acima de tudo, é levar o conhecimento para o cliente. Eu tô tentando falar da maneira mais simples possível, para não entrar muito na parte técnica de NR e tal. Eu vejo algumas lives de alguns profissionais, acho maravilhoso, mas eu sou o cara que estou dia a dia no pé da obra, e que também tenho os meus funcionários e os meus problemas. Então, eu falo que realmente o que acontece, o que está presente, o que realmente precisa ser ouvido. Nós não podemos fugir da burocracia, nós temos que usá-la a nosso favor, empresário. Eu passo pela mesma situação. Que se precisar de uma consultoria mais detalhada, especificando cada norma, cada exame que precisa ser feito, por que precisa ser feito, obviamente pode fazer contato e a gente está à disposição, assim como vocês, né? Mas a ideia é realmente assim, é desmistificar, né? Levar o conhecimento para cada empresário, para cada cliente que a gente tem, e para quem ainda não é cliente, né? Caso visualize aí, logo esse nosso vídeo vai estar nas redes sociais também. Então, a ideia é realmente levar o conhecimento. Se fechar o contrato, a gente fica muito feliz também, né, Daniel? E lembrando que os clientes atendidos pela Atos e Fatos, a gente sempre faz um preço diferencial, e falo isso abertamente aqui, tá bom? Para que todos ouçam. Clientes indicados pela Atos e Fatos, se vir com proposta formalizada dentro de Itapuá, a gente não perde proposta. Então, e lembrando, né, Daniel, que a gente não é comissionado, a gente não tem é comissionado, uma parceria de bom atendimento. O que a Adriana me pede, que inclusive, ela poderia falar com qualquer funcionário da OSCE, mas ela fala diretamente comigo, e ela tem essa liberdade, é puxar a nossa orelha e falar o seguinte: Daniel, o que eu quero que vocês entreguem é qualidade para os clientes de Itapuá, porque é isso que a Atos e Fatos vende. E quando eu fui lá com o meu carrinho, pedi essa oportunidade lá, Adriana, quero trabalhar, abra uma oportunidade para a OSCE, queremos mostrar um trabalho diferencial que envolve sistema, software, informação, presença, laudos que nós entregamos de laudos em 5, 7 dias úteis, que é bem diferente. Se precisar, vamos no porta a porta,
temos um canal de comunicação já vi aberto. Menos tempo, hein, Daniel? Já foi exatamente a correria ali para entregar de imediato. Então, nós temos essa parceria de não ter comissionamento com ninguém, mas sim de entregar qualidade, ser transparente, se possivelmente houver um erro, corrigir na hora. E é assim, pessoal, é passar informação. Eu sempre digo que nós queremos ser um porto seguro de informações. Eu acho que no momento que vocês se sentem bem abrigados por mim, como engenheiro, eu trabalho pelos meus engenheiros, nós temos engenheiro eletricista, engenheiro ambiental, engenheiro civil, técnico de segurança do trabalho, médicos que conversam conosco, que estão no nosso grupo também. Vocês vão ter informações, não é aquela coisa escondida de eu não preciso ter relacionamento com o meu cliente, eu não vou falar a verdade. Não, eu, como engenheiro do trabalho, falo, eu sou o cara das ações que estou no dia a dia, que estou em Itapoá, que atendo pequeno, médio, grande, que passa informação, às vezes percam à tarde, batendo um papo com o cliente pessoalmente, o que você acha, vamos fazer, porque eu gosto também de empreender, sou empreendedor, mas lido com as questões do dia a dia, sei que é difícil, mão de obra eu sei, pessoal, tá difícil, eu tô com 12 vagas abertas, eu não consigo, sei também que conseguir fazer certo do começo é difícil, mas eu falo para vocês, a multa é muito pior. Eu odeio falar questão de multa, eu falo que esse recurso nós temos que investir com os nossos funcionários dentro das nossas empresas e simplificar os processos para os nossos clientes. Exatamente. E falando um pouquinho do LTCAT, Daniel. Então, pessoal, O que tem de diferente nele dos outros dois? Perfeito, né? No momento que você fez primeiro o PGR, é o primeiro laudo. Vou descrever, resumindo, só para finalizar no LTCAT. Tenho todas as informações dos meus riscos, vou para o PCMSO, que é o segundo, descrevendo quais são os exames para cada função. Por último, eu tenho o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que é o famoso LTCAT, e é um dos mais importantes, se não o mais importante. Ele vai descrever tudo, resumidamente, e principalmente se aquelas funções têm direito à insalubridade, periculosidade. É esse simples LTCAT, que é um dos mais importantes, que vai descrever as aposentadorias especiais, né? Que vai originar também os PPPs, o perfil profissional gasto previdenciário. É ele que vai dizer as famosas GFIPs, que a contabilidade tanto fala e que nós falamos também, transcrevendo que tudo que foi mensurado no PGR e no PCMSO, se aquela atividade ele é insalubre ou não, se é uma atividade que ele tem um rigor especial ou não. Então, o LTCAT ele serve justamente para mostrar para o INSS, para o assegurado e para os órgãos, para a empresa, quais são de fato os riscos, junto com os exames, junto com tudo que envolva aquela atividade daquele funcionário. Ele enxuga tudo. O LTCAT ele traz um rigor voltado às questões do INSS, né, de insalubridade, enfim. Legal. Antes da gente entrar nos eventos de SST, Daniel, que eu acho que é o nosso último tópico aqui para finalizar. Então, os laudos, eles só precisam ser feitos, Daniel, a partir do momento que eu vou fazer a contratação de um funcionário. Se eu abrir a minha empresa, né, acabei de abrir uma loja, um determinado comércio, ainda não vou ter funcionário, que trabalha eu, meu marido, talvez o filho, né, dentro de um quadro societário. Se não estiver em um quadro societário, precisa fazer como registro de colaborador, né, para evitar qualquer transtorno, digamos assim, né, e até mesmo pelas contribuições previdenciárias. Não é necessário fazer os laudos, mas se eu vou registrar o funcionário, eu preciso fazer a confecção ali dos laudos, informando certinho a função, o número do CBO, para que sejam avaliadas todas essas condições. Então, por exemplo, contratei a Osken vai até o meu estabelecimento e faz toda a avaliação do meu ambiente de trabalho, digamos assim, e faz a emissão dos laudos. Isso? Perfeito. E também tem outra questão, tá bom? Os laudos, eles devem... tem uma questão muito importante que poucas pessoas falam sobre isso aí. Os laudos, eles devem estar... As funções devem estar preparadas antes das contratações. E aí, a OSCA tem um diferencial, que nós elaboramos os laudos preliminares e depois nós voltamos para poder quantificar ainda mais. Por exemplo, abria a minha construtorazinha com um servente, um pedreiro e tal. Gente, eu preciso começar a contratação. Os laudos eles já devem ser confeccionados inicialmente. E aí alguém pode perguntar, sim, mas a quantificação, se o pessoal não está trabalhando, ela pode ser depois. Ou seja, o que eu sempre prezo, e às vezes as empresas esquecem, é manter o relacionamento com a tua empresa de medicina do trabalho, para falar, agora eu registrei, volta aqui e vem mensurar os meus riscos. Porque
o médico, como a contabilidade, eles precisam ter as informações dos laudos para poder dar continuidade nos processos. Só que a avaliação dos riscos, que é você estar lá com o equipamento, se necessário a função, para poder mensurar qual, exemplo, vai ter um ruído, dá 85 decibéis, ele vai mexer com isso, com aquilo outro. A empresa tem que voltar lá para poder fazer. Só que às vezes, Adriana, é esquecido, tanto pela empresa como pelo nosso cliente que não cobra. E às vezes ele relata para nós, não, ele não vai ter ruído, ele vai fazer as atividades simples e não retorna. Só mexe com uma serra aqui, Daniel. E eles esquecem de entrar em contato, de visitar, de ligar, de falar. Por isso que é importante. E o PGR, ele está quebrando isso aí, por quê? Porque ele entende que é um programa de gerenciamento de risco. Exemplo, você iniciou com a atividade, com a contratação ali, às vezes os ambientes não estão definidos, mas ele precisa ter a contratação, a finalização dessa contratação. Então, os ambientes, os riscos, às vezes a empresa está se moldando, mas mesmo se moldando, ela precisa ter a documentação básica inicial. E a documentação básica inicial é a declaração de todas as funções, que inicialmente os riscos podem ser qualitativos, não quantitativos. O que é qualitativos? Eu descrever os riscos, mas para mim poder mensurar quando ele estiver trabalhando. Então, por isso que é importante que se tenha o acompanhamento, esquecer essa questão eu vou querer os caderninhos para poder fazer isso. E realmente, com o E-Social, você, para finalizar a contratação, tudo tem que estar pronto antes do que contratar, depois de tantos meses eu vou fazer o laudo, depois de tantos meses eu vou fazer o exame. Isso não vai existir mais. Porque você precisa de uma pontualidade de entrega de documentações e informações. Legal, bacana. E os laudos, Daniel? De quanto em quanto tempo a empresa precisa revalidar eles? Então, pessoal, vou tirar isso, vou tirar outra falácia que muitas empresas vendem isso. Não existe sim uma validade, existe sim a literatura, o pessoal sempre tenta confundir revisão com validade. Ela pode até parecer a tonalidade igual ou a conclusão igual, mas eu preciso fazer uma revisão anual, é isso que consta na NR1, eu preciso fazer uma revisão anual. Por que uma revisão anual? Porque pode ser que eu tenha um ambiente de trabalho diferente, o Ministério do Trabalho ele quer saber, mudou? Será que a sua padaria aumentou? Será que a tua confecção de roupa aumentou mais um cargo, mais uma função? Então eu preciso ter a revisão anual disso. E qualquer alteração durante os meses, eu também tenho que alterar os meus laudos. Por isso que eu sempre falo, o planejamento é essencial. Aí eu entender que chegar na Atos e Fatos, Adriana, vou abrir a minha loja, a minha lojinha de roupa, de confecção, de calçado, eu tenho esse planejamento para esse ano. Então, nós já fazemos todo o planejamento junto com a Atos e Fatos dos laudos da confecção para aquilo. E aí, se nada mudar durante o ano, só daqui a um ano você vai verificar todos os ambientes, se continuam as mesmas funções, porém qualquer alteração tem que ser informada de imediato, para que a contabilidade tenha ciência e agite. E agora com o E-Social, porque nós estamos falando o laudo, documento físico ou digital, mas com o E-Social, todo mês o governo vai querer saber, então para ele não vai ser uma surpresa. Deu 15º dia útil do mês, beleza, então quer dizer que tudo que estava nos laudos lá, então continua a mesma coisa, os exames, as funções, os colaboradores. O ambiente permanece igual. O ambiente permanece igual, então beleza, entendeu? Mas a validade, hoje a revisão dos laudos é referente à mensuração dos riscos. Só que nós podemos ter um laudo com a capa lá dizendo que é 2021 e eu só atualizar os anexos internos ali referente aos ambientes e tal. Mas geralmente o pessoal já faz a revisão já modificando capa, que também não é legal, pelo contrário, dá um ar de, às vezes, de organização. E interessante que o fiscal que vai estar lá no ato da empresa, do Ministério do Trabalho, ele inclusive pede para mudar a capa. Às vezes ele também não tem o entendimento que o laudo pode ser contínuo e você só faz a alteração da mensuração dos riscos. Quando fala mensuração dos riscos, é eu realmente ir na empresa com o meu equipamento, mensurar o ruído, a iluminação do ambiente de trabalho. Então, resumindo, os laudos eles possuem a necessidade de se fazer uma revisão anual. Porém, com o E-Social, todas as informações desses laudos, todos os meses são informadas,
porque a transcrição de todas as informações dos laudos, eles vão por matrícula de funcionário. E como vocês estão vendo, né, os eventos de SST, eles iniciam ali no 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, inclusive hoje, vale lembrar, hoje não, já há alguns meses, você só consegue transmitir a CAT via e-social. Então, eu recomendo que todo mundo que não esteja ainda inserido no e-social, no SST, que se faça, que se procure a medicina, se procure a OSC ou qualquer outra empresa, pessoal. Eu sempre deixo isso muito aberto. Eu quero ter clientes satisfeitos. A OSC não é a perfeição, mas é uma empresa que é muito parceira e amiga, e nós nunca negamos de atender ninguém em nenhuma data. Nós apagamos diversos incêndios, mas nós somos humanos também, mas a gente sempre está presente. Hoje, qualquer acidente do trabalho, você tem que emitir via social. Então, você vai ter que entrar lá no site do governo, procurar uma empresa que faz toda a comunicação do acidente do trabalho, que envolve exames, envolve informações do dia do acidente do trabalhador, quantas horas ele trabalhou, informações médicas, quantos dias de afastamentos, qual tipo de lesão. É uma quantidade de informações complicada. Hoje, o cliente OSC, ele tem um cronograma, ele tem um procedimento onde ele preenche as informações básicas, encaminha, e no primeiro dia útil a gente já emite a CAT. Lembrando que a obrigatoriedade da CAT aconteceu o acidente, ser no primeiro dia útil ser encaminhada essa 24 horas o encaminhamento dessa CAT. E se for óbito, é de imediato, tem que parar tudo para poder fazer essa emissão de CAT. Então, isso é algo muito importante, porque todo mundo está deixando para o final do ano que vem. Eu até entendo, Adriana, empresas que não estão com a documentação em dia, perfeitamente, e também é uma sugestão minha. Prepare a casa para depois transmitir, mas isso não significa deixar para dezembro ou janeiro, gente. Entendeu? Não é começar em dezembro, né, Daniel? Exatamente. É estar pronto até lá. Exato. Eu entendo todos os problemas. Eu também... Nossa, quantos clientes a gente já sentou? Olha, eu não tenho nem condições de transmitir a parte de segurança do trabalho, porque não tem nada pronto. Então, eu preciso organizar a documentação básica, que uma vez feita, é entrada no processo de transmissão. Fica tranquilo, tá bom? O outro evento ali, o 2220, monitoramento da saúde do trabalhador, que é a questão dos atestados de saúde ocupacional. Lembrando também uma falácia, os exames complementares, audiometria, raio-x, hemograma completo, acuidade visual, todos esses documentos, eles não são inseridos no evento 2220. Por quê? Porque o único documento que é inserido, o único exame é o ASO. Exemplo, pessoal, uma função que tem exames complementares, o meu colaborador ele precisa fazer uma audiometria e um hemograma completo, o ASO vai servir para verificar como é que está o hemograma, como é que está a audiometria. Então, o atestado de saúde ocupacional, ele atesta que aquele funcionário está tudo em dia, inclusive com seus complementares em dia. Tem funções que não precisam de complementares porque o risco é menor. E a grande maioria, né, Daniel, dos ASOs que vem ainda o comprovante impresso dele, ele é descrito no próprio ASO os exames que foram, os complementares que foram realizados. Exatamente. O atestado, ele atesta que o funcionário passou por todos os exames, que está tudo bem, porque ficaria uma informação redundante você ter que anexar tudo. E o médico, no momento que ele relata que foi feito tudo e que está tudo em dia, ele se compromete. Volto a dizer, o e-social, que acho que é uma dúvida mais simples para todos, inclusive para nós, há 2 anos atrás, eu também imaginava que eu ia ter que anexar tudo, ia colocar tudo. Mas monte não, de pessoal, PDF. Um monte de PDF. Eu falei, meu Deus do céu, o governo vai ter que fazer muita coisa. Não, não, você tem que transmitir as informações da ponta final. O governo quer entender que ele precisa de informações baseadas em documentos feitos. Só que aí, Adriana, vem uma coisa muito importante. O diferencial da OSC, porque eu falo para você que eu tenho coisas que eu sou apaixonado. Cliente meu hoje, ele não fica com documento físico na mão. Imagine quantos ASOs, quantos documentos devem ser arquivados e guardados. Então, no momento que você tem essa assessoria, ou comigo, ou com outra empresa, pessoal, exijam que se faça a guarda e a gestão dos documentos de vocês. Ou que vocês tenham alguém que guarde os documentos, os recibos. No momento que nós temos esses eventos, muito importante, no momento que nós temos esses eventos, 2210, que é a CAT, ou monitoramento de saúde do trabalhador, lembrando que a CAT só é emitida quando se tem um acidente. Já os 2 eventos, do 2220, do monitoramento de saúde do trabalhador, e o 2240, é praticamente todo dia, toda semana se trabalhando. Só que,
Para que a contabilidade tenha acesso, ou para que o nosso cliente tenha acesso, ele precisa entender que ele precisa ter um recibo de entrega. Ali vai dar veracidade que foi transmitido as informações. Só que esses recibos de entregas devem ser arquivados, porque caso haja uma fiscalização, você pode mandar digitalmente, ou você pode mostrar, ó, tá tudo aqui em dia bonitinho. E aí, finalizando um pouquinho dessa conjuntura que eu estou falando, o documento mais importante daqui a um certo tempo será o PPP. O PPP nada mais é, de quem entende profundamente do e-social, do que o e-social encarnado mesmo, é o e-social. O PPP, pessoal, é a vida toda do colaborador em 1 e 2 folhas, que envolve saúde, segurança e trabalho. Então, por isso que se fala que se tudo vai entrar no eixo digital, para que no final se tenha emissão do PPP digital. E aí sim, você tem que ter. E o PPP, Adriana, que nós vamos conversar um pouquinho para frente, estou entrando, eu estou tendo muitos problemas, eu estou resolvendo muitos problemas de PPP extemporâneos, onde há 10 anos atrás, 5 anos atrás, se demitiu, se não entregou, o profissional, o colaborador procura um advogado para requerer aposentadoria especial ou não. Por isso que a importância do LTCAT, do GFIP 0, GFIP 4. E aí precisa se fazer o PPP desse funcionário. Como é que você vai transcrever todos os riscos, os programas, o que tinha no cargo, função lá 2 anos atrás, assim que às vezes a empresa já fechou. E aí, como é que funciona? Por isso que é importante ter a gestão básica, uma assessoria básica, tá bom? E por último, falando do evento 2240, condições ambientais de trabalho, os agentes nocivos, ou seja, nós precisamos entender nesse 2220 que é transmitido todos os agentes nocivos por função e cargo. E isso exemplo, voltando no ruído, eu tenho uma função que tem um ruído de 85 decibéis, de 90 decibéis, eu preciso informar para o Ministério do Trabalho que aquele colaborador está exposto a um ruído de X, e ele tem um risco físico, químico, biológico. Então, o 2240, ele descreve isso de maneira bem organizada, quais são os meus riscos. Só que eu só consigo transmitir esse evento no momento que eu faço o laudo. Adriana, eu estou indo e voltando para o cliente se sentir ambientizado. Eu só consigo transcrever, por isso que eu falei para vocês, para que a empresa, o profissional, consiga transmitir os eventos de SST, ele precisa ter os laudos e os programas feitos. No momento que ele tem esses laudos e esses programas feitos, ele consegue transmitir de uma maneira assertiva os eventos. E, além disso, vem os programas, né, os planos de ações que vem no PGR, como no PCMSO. Planos de ações são obrigações, como nós falamos lá atrás na live, referente ao que eu devo fazer durante o ano. É aquela receita do clínico geral, onde, olha, vou falar de cabeça, que eu tenho muito de cabeça, né? Tenho muitos clientes de cabeça. Exemplo, fizemos um plano de ação de uma empresa de pequeno porte, onde ela tem todos o programa esculpido, e é necessário falar o seguinte: olha, é necessário que o senhor faça uma ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho que está na NR1, é necessário que o senhor treine um designado de CIPA, não é cipeiro da NR5, é necessário que o senhor forneça os EPIs, é necessário que o senhor faça os exames periódicos, os exames admissionais. Então, tudo isso entra como dia a dia da empresa, que nós chamamos plano de ação. Tudo que você vai fazer durante o dia. Só que você precisa ter evidências disso, comprovadas de quem fez e quem se comprometeu a fazer isso aí, e arquivadas. E aí, com isso, você transmite todas as semanas ali os eventos de social. É isso aí. Mas eu acho que é justamente isso, né? Quando a gente traz no intuito de bate-papo, numa conversa, é para que realmente fique leve e o empresário consiga entender tudo isso. Porque senão, qual vai ser a consequência de tudo isso? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, vai começar a chegar notificação, vai começar a chegar multa por não ter feito o procedimento de acordo, e a gente quer levar o conhecimento. Como eu falei, se fechar o contrato com a gente, é ótimo, Maravilha. é muito bom. Mas, para que não tenha depois, eu não sabia, eu não recebi a informação, eu não fui orientado, né? Então, a ideia é realmente levar o conhecimento, levar as informações aí. E como o Daniel colocou, não, essa telinha aqui é uma das mais importantes, mas é o final. É o último passo, é a última etapa, né? E assim, ó, para que se chegue nesse final, é necessário fazer tudo que a gente comentou aqui dentro desse período que a gente bateu esse papo. Tem que passar pelos laudos, tem que fazer os PGRs, tem que ter a comunicação, tem que fazer a implantação dos programas que vêm descritos ali nos laudos e no PGR, no LTCAT,
para que realmente as coisas fluam. Só receber o documento físico ou receber o documento de forma digital, colocar na gaveta e ligar para o Daniel daqui a um ano falando, Daniel, preciso atualizar os meus laudos, não é mais o procedimento. Até foi alguns anos atrás, Perfeito, em que perfeito. você levava lá na Justiça ou no Ministério do Trabalho, apresentava os laudos, né, uma pilha assim de documentos, na verdade, Sim, né, meu Deus do céu. e realmente isso funcionava. Hoje já não funciona mais, porque os órgãos eles têm as informações antes mesmo de chegar no teu estabelecimento. Antes dele Exatamente. chegar e bater na porta, ele já tem toda a informação. Show de bola. Né? Obrigado, Adriana, Imagina. em nome da OSC, obrigado a Atos e Fatos, a todos vocês. Obrigado pela essa oportunidade de falar um pouco. Sabe que é um sonho meu de estar falando isso há muito mais tempo, né? Que a gente tem organizado aos pouquinhos aí, agora está dando certo, fico muito feliz. Que venham mais lives de uma maneira mais simplificada como essa, esse bate-papo que é gostoso de falar, que o horário passa, a gente nem vê. Espero que a gente consiga fazer uns podcasts no futuro aí, que agora está na moda, né? O podcast de falar, de pegar casos reais, porque o cliente ele vai se identificar que a gente passa pela mesma situação, que nós queremos, claro, ter a nossa rentabilidade, que nós estudamos para isso, mas que nós não pensamos apenas na mensalidade ou ali em faturar, não, e sim criar uma conjuntura de boas empresas e bons parceiros, tá bom? Com certeza, Daniel. Muito obrigado. Eu quem agradeço, tá? O tempo que tu disponibilizou aqui para esse bate-papo, tá? Agradeço de coração mesmo todo o conhecimento técnico que se levou aí anos para se formar, né? E você trouxe, compartilhou aqui com a gente, com os nossos clientes. Quem tiver o interesse em contratar os serviços da Osken ou em bater um papo para conhecer os serviços da Osken também pode entrar em contato com o nosso canal de suporte aqui, quem é cliente da Atos e Fatos e vice-versa, quem tiver interesse em conhecer a Atos e Fatos também. Na área da construção civil, Daniel, nós temos um departamento específico que atende o engenheiro, o arquiteto, o construtor, o incorporador, né? Fazendo principalmente na área de incorporação, desde incorporação simples até a tributação específica ali do RET. Então, tendo a necessidade, precisando de algo nesse sentido, pode contar com a nossa equipe também. Então, mais uma vez, agradeço. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a Itapoá por ter me dado essa oportunidade há anos. Estou trabalhando aí, tenho familiares também em Itapoá, não sou algo estranho, tá bom? Sempre estou aí. E agradeço muito, pessoal, e entendo que vocês têm uma parceria, vocês têm uma empresa que é local, tá bom? E que eu desejo a todos aí que possam estar adequados às normas, né? E que entendam que Atos e Fatos e a OSCE está levando esse conceito, é um conceito, não é apenas um serviço, é um conceito de organização, de regulamentação, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, Daniel, assim que der, venha fazer uma visita, conhecer o nosso novo espaço aqui na Barra. Tem café? Tem, oxe, café e bolachinha.